Bom, para essa parte aqui do GPIO, o que o Elder pede é que vocês modifiquem o comando que já tem nele, que é o comando set. Essa parte aqui eu não vou falar muito, né? Mas para quem quiser ir atrás pode ir. Mas assim, a função principal de cada comando, ela é definida por essa macro aqui, ó. O bootcmd, em que ele tem os parâmetros, que é o comando, a quantidade de argumentos, quantidade máxima. Esse daqui que é uma flag, que algumas operações utilizam ela. Aqui é a função que ele chama toda vez que você digita o comando GPIO lá no terminal do boot. E aqui é uma string que ele retorna quando você dá o GPIO help. Então, indo aqui para do GPIO, né, que é onde está implementada toda a lógica. Cadê? Pronto, aqui. Ela tem os seguintes parâmetros, né, que é essa struct aqui de informações adicionais, a flag que eu tinha mencionado, a quantidade de arquivos que você recebeu, e aqui seria praticamente a string que você digitou lá no bootcmd, só que agora ela quebrada em partes, né? Que, por exemplo, você vai digitar lá no terminal do boot, GPIO, tipo, GPIO 7, como ele quer, né? Quer fazer, tipo, 55 até o 58, que seria um ranged. Então, praticamente, aqui, quando você digita isso daqui no terminal do boot, e ele manda para esse arquivo aqui, ele refatora essa string. Ele não manda a string assim. Ele quebra strings em partes, onde tem o espaço. Então, praticamente, ele quebra a string nesses três argumentos aqui. Aí, por exemplo, o argv na posição 0 seria GPIO. Argv na posição 1, 7. Argv na posição 2 seria o 55, que tá 58. Aí o que já tem no boot é o comando set normal, né? Que você passa o comando, a ação e o pino que você quer executar. Aí, qual é que tá a lógica por trás da parte que o Eldo quer que vocês façam? Que, por exemplo, você vai ter a seguinte string. Então, você vai ter que fazer um tratamento aqui em que você vai ter que quebrar essa string aqui em duas para você poder trabalhar com ranged. Essa parte aqui são as variáveis que ele vai utilizar para fazer as lógicas. Aí, essa primeira parte aqui, ó, é que nenhum como é que eu posso dizer? Nenhum comando acho que nenhum dos comandos do GPIO ele tem menos do que dois argumentos. Ele geralmente é seguido pelo o comando, né, como eu mostrei aqui, né? O comando, a ação e logo em seguida o pino. Então, acho que nenhum dos casos tem menos de 2 parâmetros. Então, isso aqui se tiver menos de 2 parâmetros, ele já faz o return de algum possível erro. Eu não entrei muito nessa parte. Aqui ele pega a string que representa a ação, que no caso seria aqui o set. E ele faz aqui esses incrementos e decrementos das duas variáveis, né? Que como você já leu 2 parâmetros, então você subtrai do argc dois valores, né? No caso agora você tinha, vamos supor, 3 argumentos, aí quando você fez isso daqui agora você só tem um. E a string que você andou já 2 posições delas, então tu tem que apontar para a próxima posição, que agora seria o número do GPIO, que é essa parte aqui. Aqui como é que eu posso dizer? Eu não vou falar muito daqui também, que isso aqui é para mais fins de informação, para quem quiser ir atrás também. Que é algumas modificações que ele faz, dependendo se você tiver essa... Como é que eu posso dizer? Como é que chama? Esse argumento a mais que você passou no comando lá no terminal. Aqui, ó, é para quando você usa o comando status, ele faz algumas ajeitadinhas, entre aspas. Tá tudo aqui dentro desse if, ó. Quando é o comando de status, ele faz o que tem aqui dentro. Que no caso a gente não vai usar o status, né?
Ele quer que mexa só no 7. Aqui o que ele faz? Ele primeiro verifica se a string é nula, a string do comando. Se aqui for nula, ele só retorna e não faz nada. E aqui depois ele começa a fazer as comparações para saber qual o comando que você vai utilizar. Lá você, por exemplo, digita 7 lá no terminal. Você digita GPIO 7. Só que, se você notar, os comandos que ele tem para o GPIO, que é input, set, clear e toggle, o inicial delas não muda. Então não tinha necessidade de você fazer a comparação de toda a string. Se o cara desse, por exemplo, GPIO S e o pino, já daria certo, porque ele entenderia que seria o comando set. Já que a primeira aqui, ó, que é o S, ele trataria como comando set. Daí, seguindo. Essa daqui é só para saber realmente qual comando que você vai estar trabalhando. Ele passa o enum para essa string, esse inteiro aqui, né? Para usar mais lá na frente. Mais o que eu posso falar sobre? Isso daqui não tem necessidade agora de ser. Qualquer coisa vocês podem pesquisar. Aqui, voltando assim para aquela parte de TPC1, que antigamente quando vocês usavam o pino, vocês tinham que fazer toda a configuração dele, né? Você tinha que definir clock para o periférico, tinha que decidir se ele seria entrada ou saída, e por aí vai. Então, antes de você usar um pino, você tem que requisitar ele para saber se ele não está sendo usado para alguma outra afinidade. Aí ele verifica se o pino ele não puder ser requisitado, ele vai retornar esse erro aqui. Caso contrário, ele começa na parte da lógica. Ele verifica se o sub CMD que aconteceu aqui, ó, ele verifica qual foi o enum que ele recebeu. Se for o input, o que é que ele faz? Ele só seta a direção do GPIO, aqui, ó, que ele retorna o valor. Aí vamos para os próximos, né? Que teria o set, porque quando você vai setar, quer dizer que você vai colocar o valor 1 no GPIO que você pediu. O clear você vai colocar 0. E no toggle você vai fazer praticamente, se era 0 vai para 1, se era 1 vai para 0. Isso daqui de boas. Aí o que é que acontece? Cadê? Aqui, ó, essa função aqui, o que é que ela faz? Por exemplo, quando você passa a string 56, por exemplo, não necessariamente o 56 vai ser o GPIO 56. Então, o que essa função aqui faz é praticamente pegar a tua string 56, que é a string do pino, e retornar o inteiro que corresponde a ele. Então, por exemplo, se eu fosse usar vamos supor que o GPIO 56, a string 56 representa o GPIO 15. Então, todas as operações seguintes que eu iria fazer seria com o GPIO 15. Independentemente como é que eu posso dizer? De módulo de GPIO. Eu não quero saber se é GPIO Z, GPIO 1. Eu quero saber qual o número do GPIO. Certo? Aí aqui praticamente, ele faz aqui, ó. Se for o input, ele só faz isso daqui. E já vai pro final. Se for qualquer um dos outros comandos, ele só ajeita as variáveis que ele precisa utilizar para depois modificar o estado do pino. Aí o que é que acontece? O comando set, ele tem esperado só um argumento. Só que agora você não tem só um argumento, você tem um range de 58, por exemplo. Ixi, 58. Então o que você vai ter que fazer agora aqui primeira coisa, ele usa essa função aqui, ó, uma única vez, porque ele não está esperando um ranged. Então vocês teriam que fazer o tratamento dessa parte. Que se fosse um ranged, você ia ter que requisitar todos os pinos. No caso aqui, por exemplo, se fosse GPIO 756, ele faz requisição do. Perdão. Ele faz a requisição do pino 56. Só que agora tu tem um ranged, tu tem o 56, 57, 58, 59. Então tu vai ter que fazer a aquisição de cada um desses pinos. Aí vocês vão decidir qual vai ser a melhor abordagem. Se uma das requisições não der certo, se você vai já retornar o erro de cara, ou se você só não vai usar ele, mas vai usar o restante, aí já vai ser na lógica de vocês.
Então, quando é o range, você vai ter que fazer a requisição de cada um desses pinos. E logo em seguida, né, aqui já entra mais a parte de FUP. Tu tem um range, tu pode resolver isso daqui utilizando um for, que vai de 56 a 58, e vai setando um por um. É praticamente isso. A mesma coisa com blink. Se tu quiser um blink com um único argumento, né, tipo GPIO BLK 56, isso daqui vai funcionar mais ou menos que nem o comando 7, só que agora tu vai colocar, aqui no caso que nem o comando toggle, né? Só que agora tu vai definir um tempo em que ele vai ficar fazendo o blink e vai ficar piscando LED praticamente. Mas se você quiser ir além, você pode fazer a mesma coisa que você fez com o 7, que é usando o range. Dá no mesmo. A diferença agora é que foi que nem eu disse, você vai ter que fazer toda a requisição dos pinos que está no range. Aí, depois que você faz isso, que você executa o comando e tal, aí ele tem só esses tratamentos. Isso daqui, se vocês quiserem procurar ir mais a fundo, né, tem como saber e tal. Mas, em suma, o que o Welder quer é praticamente isso. Vocês vão só alterar aqui o comando 7, que ele já tem feito, né? No caso, vocês só vão ajeitar um pouquinho a partir daqui. E nessa parte aqui, que vocês vão ter que fazer, pegar o pino, cada pino e fazer a requisição dele, bonitinho. Acho que o mesmo se aplica nessa parte também. Eu acho que se aplica também. Para cada GPU que você for usar, você vai ter que fazer chamada dessa função, possivelmente a chamada dessa e a chamada dessa. E depois vem só praticamente para o caso em que vocês vão realmente tratar o comando. Como eu falei, né? No caso do 7 com ranged, vocês podem resolver isso utilizando um for, que vai do pino que você pediu até o último e vai setando um por um. E no caso do blink, daria no mesmo, só que agora você usaria o acende ou apaga, né? No caso, faria o for, a primeira vez acende, aí dá o delayzinho e depois apaga. Dá no mesmo. Mas praticamente é isso que o Welder quer.